Oi, meus amores, bom dia. Hoje, dia 25 de junho de 2020, quinta-feira, nós estamos em mais uma aula de matemática. E o que vai acontecer hoje? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que foram passados na segunda-feira de matemática, claro, dia 22. Então, nós vamos fazer a correção desses exercícios para que não haja nenhuma dúvida. Quem tiver com alguma dúvida, eu sei que matemática geralmente é um pouquinho mais difícil de entender, por isso que nós temos ela até 2 vezes na semana. E nós vamos fazer a correção desse conteúdo rapidinho, é um conteúdo bem rápido de responder, e a gente vai fazer a correção dele para que não haja nenhuma dúvida, tá bom? Então, eu vou virar a câmera do celular e eu vou filmar o livro para vocês e vou conversando junto com vocês e mostrando como que é o exercício corretamente, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Na aula passada, nós tivemos aula sobre medida de capacidade, que fala sobre mililitro, litro, metro cúbico. Então, nós vamos hoje fazer os exercícios que foram passados da página 50 e 51, beleza? Então, aqui na número 1, ele está pedindo para você ordenar as medidas de capacidade em ordem crescente. Ordem crescente, vocês sabem que é do menor até o maior. Então, deixa eu virar a câmera de lado, que eu acho que vai ficar melhor para vocês conseguirem observar. Isso, ficou bem melhor. Então, aqui, ó, a medida de capacidade é ordem crescente. Crescente do menor até o maior. Então, olhando aqui, de todos, qual é o menor? Não se baseiem pela resposta do livro, porque eu já observei aqui, antes de passar esse vídeo para vocês, que tem resposta aqui no livro que está errada. Então, nós vamos fazer juntos para corrigir esses erros que tem no livro, tá bom? Mas, nesse caso aqui, o menor, gente, ó, mililitro, metro cúbico, litro, mililitro. A gente sabe que a menor medida de capacidade é o mililitro, né? Primeiro o mililitro, depois o litro e, por último, o metro cúbico, que é a maior. Então, se nós sabemos que o mililitro ele é o menor e ele está pedindo da ordem crescente, a ordem crescente é do menor para o maior. Então, primeiro nós temos que procurar os menores. Quais são os menores? O mililitro. Então, vamos lá. De mililitro aqui, nós temos dois. 100 mililitros e 1 mililitro. Qual é o menor? 100 mililitros ou 1 mililitro? 1, né, gente? 1 não é menor do que 100? Então, 1 mililitro, ele vai ser menor do que os 100 mililitros. Então, 1 mililitro ele vai ser o primeiro, tá bom? E se nós só temos 2 mililitros, que são os menores, obviamente o segundo vai ser o 100 mililitros. Então, nós já usamos aqui, ó, o 1 mililitro e o 100 mililitros. Nós cortamos para a gente não se confundir, tá bom? Continuando. Depois do mililitro, perdão, gente, eu cortei o 100 litros, mas é mililitro. Enfim, vamos continuar aqui. Então, o segundo vai ser o 100 mililitros. Vamos lá. Finge que isso aqui não está cortado. Depois dos 100 mililitros, nós vamos procurar os litros, que são a segunda menor medida de capacidade. Então, aqui de litro, nós temos os 100 litros, temos o 500 litros e temos 1 litro. Gente, é litro. Então, nós temos 1, 500 e 100 litros. Qual é menor? O 1, né? Então, aqui vai ser 1 litro. O terceiro vai ser 1 litro. Então, o litro, nós já usamos, nós cortamos. Depois do 1, nós temos o 100 e o 500 litros. Qual é menor? 100 ou 500? 100, né? Então, nós vamos usar os 100 litros no quarto, tá? Então, o 100 a gente corta, né? Finge que a gente cortou agora. Depois do litro, dos 100 litros, nós temos o último, que é o 500 litros. Só que, aqui no livro, ele tá falando que tá um barril. E essa aqui, ele está certo. Por quê? Um barril, ele não tem geralmente 500 litros. 500 litros é basicamente uma caixa d'água. O barril, ele tem um pouco menos, né? Muita gente sabe mais ou menos como que é um barril. Então, ele não tem 100 litros, né? Um barril, ele tem mais, mas ele também não passa de 500 litros. Senão ele vira uma caixa d'água, não é um barril, não é um barril. Então, o barril, ele vai ser usado aqui como quinto, tá bom? Então, nós vamos riscar o barril. Mesmo sendo o litro, é porque aqui ele colocou um barril, né? Para atrapalhar.
mas também é bom pra gente poder se ligar nisso. Então, depois desse barril, nós vamos voltar com 500 litros, que era o menor, depois dos 100 litros. Então, a gente coloca aqui 500 litros. E qual é a maior medida de capacidade? O metro cúbico, né? Que foi o que sobrou. Então, aqui sobrou 1 metro cúbico, que vai vir aqui pro final, que é a maior medida de capacidade, tá bom? Então, é isso. Na número 2, ele tá falando que ele quer que coloque números em cada recipiente desse aqui, também na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, vocês vão ver, obviamente, o tamanho. É muito mais fácil. Vocês vão ver qual é o menor recipiente aqui e vão colocar um número, né? 1, 2, 3 e 4. O menor aqui, né? Vocês estão vendo que é esse frasco aqui, esse conta-gotas. Esse conta-gotas, ele é o menor, então ele vai ser o número 1, tá? Deixa eu acender aqui para vocês. O número 1. O segundo, aqui nós temos um copo, um aquário e um balde, né? Obviamente, o copo, ele vai ser o número 2, que ele é o segundo menor. De tamanho aqui, né, gente? Obviamente, o 3 vai ser o aquário e o que sobrou é o 4, que vai ser esse barril. Então, esse aqui foi bem facinho para vocês fazerem. Aqui tem um erro, por isso que eu falei para vocês não confiarem na resposta do livro. Mas vamos lá. O quadro abaixo apresenta a medida de capacidade. Preencha os espaços em branco com a medida adequada. Algumas medidas não serão usadas. Ou seja, aqui ele tá dando para vocês 8 medidas. Tá vendo? Mas aqui só tem 6 figuras. 2 medidas aqui, elas vão sobrar, tá bom? Isso aqui tá certo, não é um erro não. O erro é outra coisa. Mas vamos lá. Para começar, vamos utilizar, será, o 500 ml? Vocês olham para alguma coisa aqui e imaginam que alguma coisa daqui tem 500 ml? Sim, né? Não tem como ser um caminhão. Essa garrafa aqui, geralmente as garrafas, né, que nós usamos na geladeira, elas têm mais ou menos 1 litro, 1,5 litro. Elas não têm 500 ml. Mas essas garrafinhas aqui, ó, que nós usamos para levar para a escola, para ir para academia, para ir para ser mais prático para a gente levar para os lugares, elas geralmente possuem 500 ml, que é meio litro. Então, essa garrafinha aqui, ela vai ser 500 ml, tá bom? Então, 500 ml nós usamos, vamos cortar para não nos perdermos. Depois, nós temos 1 litro. Como eu disse, aqui, né, obviamente, aqui tem uma caixa d'água, um caminhão, um balde e uma xícara de chá, de café, né? Um balde não tem 1 litro, ele tem muito mais. A xícara de café tem muito menos, o caminhão tem muito mais e a caixa d'água também. Então, essa garrafa aqui, ela vai ser a de 1 litro. Também nós vamos cortar. Agora, 5 metros cúbicos. Gente, metros cúbicos é a maior medida de capacidade. Então, qual é a maior figura aqui que cabe mais água? Claro que vai ser o caminhão, né, meus amores? Então, o caminhão, aqui tá falando que tem 20 mil litros, tá vendo? Tá errado. Esse caminhão aqui, ele tem 5 metros cúbicos. Então, aqui, 5 metros cúbicos, tá bom? Nós vamos cortar. Então, esse caminhão vai ter 5 metros cúbicos, porque ele é a maior medida de capacidade. Agora, 50 ml. 50 ml, gente, a gente olha para uma figura aqui, 50 ml, a ml ela é a menor medida de capacidade. Então, ela só pode ser a menor figura aqui desse quadro. Qual é a menor? A que cabe menos líquido. Vai ser o café. Então, o café, ele tem aqui, ó, 50 ml. Nós vamos cortar. Agora, 300 litros. 300 litros. O que sobrou até agora? O balde e a caixa d'água. Um balde não tem 300 litros. Litro é muita coisa. E essa caixa d'água não tem também 300 litros. A caixa d'água ela tem muito mais. Geralmente a caixa que nós temos em casa é mais ou menos de 1.000 litros, né? A caixa d'água que nós temos na nossa casa. 300 litros é muito pouco. Então, provavelmente, essa daqui vai ser uma medida que nós não vamos usar.
tá bom? 4 litros entre a caixa d'água e o balde. Será que algum dos dois tem 4 litros? Sim, né? Um balde, ele geralmente tem entre 4, 5, 6 litros, né? Dependendo do tamanho. Então, esse balde aqui, ele vai ter 4 litros. Então, nós vamos cortar para não nos perdermos também. 3 ml. Gente, 3 ml é menor do que 50 ml. Menor do que o café. Nós temos alguma coisa aqui que seja menor do que essa xícara de café? Não, né? Então, isso aqui vai ser outra que nós não vamos usar. E o que sobrou foi 20 mil litros. 20 mil litros, sim, cabe dentro de uma caixa d'água. Se for uma caixa d'água bem grande, sim, cabe sim. Então, aqui tá 5 metros cúbicos, mas tá errado. Ela é 20 mil litros, tá bom? Então, ficou assim. 1 litro, 5 metros cúbicos, 500 ml, 50 ml, 4 litros e 20 mil litros, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Leonardo comprou a garrafa de água abaixo, 5 litros. Observe e responda. Quantos litros de água ele teria se comprasse 6 dessas garrafas? Gente, se ele tem 5 e ele queria saber quanto que ele teria em litros se ele comprasse 6, nós temos que fazer alguma continha, né? Nós temos que multiplicar essa garrafa aqui 6 vezes. E como nós vamos fazer isso? Na tabuada. Então, nós vamos colocar 6 vezes 5. E vocês vão fazer a continha, que vai dar 30 na tabuada de vocês. Então, aqui a resposta é 30 litros de água. Ele quer saber quantos litros ele teria se ele tivesse 6 garrafas dessa. Se cada garrafa tem 5 litros, 6 garrafas dessa vão ter 30 litros. Eu acho que é muito mais fácil vocês fazerem a continha de multiplicar do que vocês contarem de 5 em 5, 6 vezes. Vamos lá, letra B. Se ele contribuísse o conteúdo dessa garrafa em garrafas de 1 litro, se ele distribuir, né, o conteúdo dessa garrafa em garrafas de 1 litro, quantas garrafas menores ele vai precisar? Então, olha aqui. Se ele tem 5 litros e ele quer distribuir em garrafas menores de 1 litro, ele tem 5 litros. Se cada garrafa tem 1 litro, aqui 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 1 litro. Então, se ele tem 5 litros, ele vai precisar de 1 litro para cada garrafa. Ele vai ter 5 garrafas, né, gente? Então, cada garrafa tem 1 litro, ele vai dividir 1 litro para cada garrafa, que no total vai dar 5 litros. Então, ele vai precisar de 5 garrafas menores. De quantas garrafas dessa ele precisa juntar 20 ml de água? Então, aqui já é diferente. Se ele precisa, para juntar 20 litros de água, perdão, falei ml, 20 litros de água, ele vai ter que fazer uma conta de divisão, certo? Ele quer saber quantas garrafas dessa daqui ele vai precisar para juntar 20 litros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar 20 e vai ter que dividir por 5, que é 20 o tanto de garrafa que ele quer, né? Ele quer juntar 20 litros, mas ele tem 5 litros. Ele quer saber quantas dessa aqui ele consegue para poder fazer 20 litros. Então, ele vai dividir 20 litros que ele quer pela garrafa que ele já tem. E 20 dividido por 4, vocês vão fazer a continha. E ela vai ter na tabuada de 5. Ela vai ser uma conta única. É só vocês olharem que 5 vezes 4 vai dar 20. Então, a resposta vai ser 4, tá bom? Então, ele vai precisar de 4 garrafas. Vamos lá. Número 5. A número 5, ela quer que você pense e use um pouquinho a lógica. Aqui, ele tá pedindo para você usar litro, mililitro e os metros cúbicos. Vocês vão ler e vão ver o que se encaixa melhor. Então, uma família consome cerca de... Uma família não consome cerca de 20 mililitros de água por dia. Mililitros é muito pouco. Agora, metros cúbicos? Metros cúbicos é muito. Ninguém consome um caminhão de água por dia.
mas nós consumimos alguns litros de água por dia, certo? Mais ou menos 2 litros de água por dia. Nós consumimos para beber, né? Fora tomar banho, fora fazer comida, lavar louça, lavar roupa. Nós consumimos alguns litros de água por dia. Então, aqui, ó, uma família consome cerca de 5 litros de água por dia. Litros é o correto aqui. Uma laranja madura tem cerca de 100. Uma laranja não tem 100 litros, né, gente? Impossível uma laranja ter 100 litros. Muito menos 100 metros cúbicos. Então, a laranja ela vai ter uma capacidade menor de líquido, que no caso aqui será o mililitro de suco, 100 mililitros de suco. Em um único dia, um bar vendeu 87. Um bar que tem um monte de bebida, ele não vai vender um caminhão de bebida, claro, mas também ele não vai vender mililitros. Mililitros, às vezes, não dá nem um copo. Ele vai vender alguns litros de garrafa de bebida por dia. Então, ele vai vender 87 litros de refrigerante, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. Comprei um galão de. Galão, ele geralmente vai ter o quê? Mililitro. Um galão vai ter mililitros, a medida de copos de água. Não, um galão ele também não vai ter metro cúbico, porque um galão não cabe a quantidade que cabe num caminhão. Então, o galão ele vai ter litros também. De tinta, no caso, esse galão aqui é de tinta para pintar parede. Vou construir uma cisterna com capacidade para 9.000, o quê? Se a cisterna, gente, uma cisterna é basicamente uma caixa d'água. Então, a cisterna, ela vai ter 9.000 litros, tá bom? Então, uma cisterna, ela vai ter 9.000 litros de água. Aqui. Tome esse xarope. 50. Quem é que toma um xarope de 50 litros, gente? Pelo amor de Deus. Quem é que toma também metros cúbicos de xarope? Possível, né? Então, o xarope, ele vai ser em mililitro, que ele é uma quantidade bem menor, 2 vezes ao dia. Beleza, então aqui ficou litro, mililitro, litro, litro, litro e mililitro, beleza? Último, vamos lá. Marque os recipientes abaixo com a capacidade maior que 1 litro. Então, vocês vão ver todos os recipientes aqui e vocês vão marcar, pode ser com um X ou pode ser circulando a figura, qual que tem mais de 1 litro. Gente, um galão, aqui tá mostrando que ele tem 4 litros. Então, obviamente, ele tem mais de 1 litro, né? Então, nós vamos marcar esse balão. Vou marcar aqui com um X, tá bom? Vocês podem até circular. Vou marcar com X ou só um traço. Preferência de vocês. Uma seringa. Uma seringa, ela não tem 1 litro. Aqui mesmo ela tá falando, olha. Tem nem 2 ml, 2 ml e meia. Então, muito pouquinho. Gente, uma cisterna, uma caixa d'água desse tamanho, óbvio que uma caixa d'água ela tem mais de 1 litro, né? Então, essa caixa d'água nós vamos marcar. Aqui, um frasquinho de perfume. Claro que não, né? O perfume ele vai ter ml. Isso aqui, pelo que está me parecendo, é um aquário. Não, gente, é uma piscina. É uma piscina com foto de cima. Uma piscina, claro que a piscina ela tem mais de 1 litro, né, gente? Muito mais. Então, nós marcamos a piscina. Aqui é uma garrafa de azeite. A garrafa de azeite, ela não tem mais de 1 litro. Ela geralmente tem 500 ml, né? A mamadeira de uma criança também não tem 1 litro, né? Ela vai ter mais ou menos também, no máximo, umas 300 ml. Por aí. E por último, nós vamos ter aqui, né, essa represa, esse lago aqui, né, ou esse rio, que é cercado por uma represa. Então, ele, obviamente, um lago, né, gente, ou um rio, tem muito mais de 1 litro. Nós também marcamos essa opção. E esse foi o último exercício. Então, essa foi a explicação do nosso conteúdo de segunda-feira. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Quem acertou, muito bem. Quem não acertou, parabéns por tentar, mas tem que corrigir os exercícios que estão errados, tá bom?
me mandem os exercícios na sexta-feira, tá bom? Normalmente. E parabéns novamente para quem fez tudo certinho. Quem não fez, faça. Tente fazer sozinho e depois olhe o vídeo de correção, tá bom? E quem errou alguma coisa, corrige para ficar tudo certinho no livro de vocês. A gente já tá acabando o bimestre e o livro precisa estar completo, tá bom? Então, um beijão, até amanhã. Tenham um ótimo dia, tá bom? Façam todos os exercícios e, ó, eu amo vocês.